Nesta situação de pandemia, nós temos na escola dominical, cada domingo, uma classe, e a nossa classe o tema, o assunto que nós estudamos é ética cristã, e então hoje é a nossa vez, e nós vamos hoje falar sobre algumas questões de ética que nós pegamos do livro de Tiago, e assim, durante esse tempo, nós vamos seguir com estudos de assuntos que tratam de ética do livro de Tiago. E então vamos depois, no decorrer da explanação aqui, vamos fazer algumas leituras para tirarmos essas lições. Então, antes de começar, vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, pela possibilidade que a Tua Palavra ó Deus, explanada, que a Tua Palavra, ó Deus, é transmitida para as pessoas que estão assistindo, para todos os que têm vontade, têm apego, ó Deus, se sentem motivados a ouvir a Tua Palavra, Deus. Tu colocas essa vontade, Tu colocas essa aspiração no coração de cada pessoa. E por isso, ó Deus, a Tua Palavra, que nós sabemos que é força e poder, que transforma vidas, ó Deus. Nós oramos nesse momento, ó Deus, que a Tua Palavra transforme a nossa vida, de todos nós, para que possamos praticá-las, ó Deus. Que não sejamos simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, pela Tua ação, pelo Teu poder. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Quando nós falamos de ética, tem um dado que nós lembramos no Brasil a respeito do nosso país, que no censo de 2010, o último realizado, os evangélicos no país estavam em torno de 42 milhões de pessoas, representando em torno de 22% da população. Se o mesmo índice de crescimento for observado nos dias atuais, nós somos hoje em torno de 68 milhões, ou em torno de 40%. E diante desse crescimento dos evangélicos, uma pergunta que fica: o Brasil melhorou? Isso acho que é um assunto de ética. E a palavra ética, quando nós falamos ética, a gente sempre lembra o que é bom, o que é mal, que a gente deve praticar o que é bom e não o que é mal. Padrões de certo, de errado, que guiam a conduta humana. Em sua origem ética, que vem de ethos, ou mores, que é moral, em sua origem, essa palavra significa hábitos e costumes. E dizemos que uma pessoa é ética quando ela é idônea, quando ela é correta, honesta, não corrupta, quando ela é solidária, não egoísta, quando é cumpridora de normas, não rebelde, pessoa respeitadora e pessoa respeitável. Então dizemos que essa pessoa é ética. E aí, pergunta de ética: o que devo ser para ser ético? Como devo ser? Claro, idôneo, respeitável, não corrupto, né? Mas a resposta parece simples, mas é muito profunda e não é simples, porque a ética chama o indivíduo, chama o homem para ser o melhor que ele puder, e o melhor em benefício do seu semelhante, em benefício da sociedade. Então o homem precisa ser o melhor do que ele puder, melhor funcionário, melhor cidadão, melhor pai de família, chefe de família. Os gregos, que tinham a sua filosofia muito desenvolvida, eles entendiam que ética não é um conjunto de normas. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas um chamado para que o homem busque excelência nas virtudes, busque excelência moral. Então, os gregos já tinham essa compreensão de busca pela excelência, de ser o melhor possível. Tá? Então, o homem deveria buscar excelência em algumas virtudes, tais como a sinceridade, a dignidade, resistência à dor, que eram os estoicos,
a benevolência, a liberalidade, a simplicidade, seriedade, magnanimidade. São, então, virtudes que os gregos buscavam, através da filosofia, cultivar para serem melhores. Santo Agostinho, teólogo, profundo conhecedor da filosofia grega, do desenvolvimento da Grécia, ele diz que, ensina que essas virtudes morais ensinadas pelos gregos, elas foram pervertidas pelo orgulho, pelo egoísmo, ou seja, eles buscavam ter essas virtudes em benefício próprio, para seu orgulho, para sua vaidade. E também pela idolatria, faziam isso também para os seus deuses, um sistema totalmente idólatra, por temor aos deuses, algumas vezes. Então, Agostinho concluiu que essas virtudes devem ser cultivadas assim, mas transformadas em amor para o próximo. Benevolência, liberalidade, sinceridade devem estar imbuídas, deve trazer no seu bojo amor ao próximo. E também todas essas virtudes são reorientadas para Deus. Elas devem ser usadas para o homem, Agostinho diz, em adoração a Deus, senão não tem sentido para Deus. E ética cristã, que é o nosso estudo, tem como fundamento a Bíblia. E vamos ver já desde o Antigo Testamento, aprendemos que o pensamento ético, as bases da ética para o hebreu repousam em algumas características, algumas questões. E uma delas, a primeira delas, é que é uma religião monoteísta. Então, a sociedade, a profissão de fé do judeu, do hebreu, desde tempos antigos, é monoteísmo, um Deus, só um Deus. E tudo é centralizado nesse Deus. Tudo é criado por Deus, tudo é para Deus e tudo vem de Deus. Também nessa relação de homem-Deus, que vem daí a ética, vem o que é bom, o cultivo das virtudes, essa relação de Deus para o homem é imperativa. Vimos nos 10 mandamentos, vimos durante toda a Bíblia, é imperativa a ordem de Deus. Santos sereis, amarás o teu Deus, não matarás. Não existe meio termo, não existe dúvida, não existe qualquer contra-argumentação. É imperativo. E também para o hebreu, a ética se preocupa com as pessoas, com as comunidades. Ela é extensiva, ela tem em sua virtude, tem sua importância quando aplicada para a comunidade. Não é uma utopia, não é uma teoria, mas, por exemplo, virtudes como verdade, justiça e misericórdia só têm sentido, só têm valor quando praticadas em prol do seu semelhante, em prol da comunidade. Não são ideais, são práticas. Virtude, justiça e misericórdia são atitudes, são ações. E também na sociedade hebraica, né, existia o igualitarismo, igualdade. O mais importante entre os homens são a sua igualdade, não as suas diferenças. Deus fez tudo, Deus fez todos os homens, portanto, escravo, viúva, órfão, pobre, rico, devem merecer o mesmo cuidado. Para Deus, existem os seus filhos, existe o homem, e não a diferença, como nós muitas vezes observamos, fazemos acepção de pessoas. Com essa introdução, então, alguma pequena introdução de ética, nós na nossa classe já viemos estudando há alguns anos alguns assuntos e já passamos pelos 10 mandamentos, aquela lei trazida por Moisés, escrita, que nós conhecemos bem, mas que é implantada no coração do homem desde o seu nascimento, desde tempos antigos, é a lei moral que Deus coloca no homem. Também estudamos o Sermão do Monte, que é uma revisão, que é uma memória, um relembrar dos 10 mandamentos que Jesus traz, inclusive com um aprofundamento
inclusive com explicações, tirando a literalidade, passando então a dizer: bem-aventurados, feliz quem age dessa forma. Não só imperativo, mas Jesus vai dizer que quem age daquela forma, quem é humilde, quem é amoroso, quem tem fé, quem tem esperança em Deus, quem coloca toda a sua esperança nesse Deus único, então é feliz. E vai dizer: ouvistes o que foi dito, todas aquelas orientações antigas, eu, porém, vos digo. E vai ensinar o povo como observar essas questões de lei, como observar essas questões dos mandamentos, ou seja, um comportamento ético adequado aos olhos de Deus. Então, agora nós vamos, como já falei, nós vamos então passar para o estudo de Tiago, algumas questões éticas que nós vamos tirar, buscar no livro de Tiago, a carta ao Tiago. Tiago foi escrito, o nome desta carta é do seu autor, Tiago, irmão de Jesus, e foi escrito entre os anos 40 e 60 da época da era cristã. Tá? É um período que o povo de Deus estava passando por grande provação, muitas privações, muitas perseguições. E o propósito dessa carta, então, ela começa abordando que nós devemos pedir sabedoria a Deus para sermos fortes e perseverantes ante as provações. E essa carta vai trazer algumas lições, dizendo para nós que nós devemos ouvir a palavra e praticá-la. Ouvir e praticar, pois a fé se revela em obras e em cuidar dos necessitados. Ouvir a palavra e praticar é a tônica, é muito forte nessa carta. Também ele vai alertar, vai exortar a comunidade para a busca, para a necessidade de termos harmonia na comunidade cristã. A harmonia é muito importante. Então, por isso, ele fala várias vezes, no capítulo 1, capítulo 3, 4, várias vezes ele exorta sobre o cuidado com a língua. O cuidado com o uso da língua, com as palavras, com a nossa fala, com a nossa linguagem. Ética cristã, então, no livro de Tiago, nós vemos que ele é muito importante para essa questão de ética cristã. É a área que Tiago mais aborda na sua carta. Nenhum outro livro do Novo Testamento se concentra tanto nessas questões de ética. Observamos, então, como falei, nós vamos ler 2 textos. O primeiro que nós vamos ler é capítulo 1 de Tiago, versículos de 5 a 8. Capítulo 1, Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 8, que nos diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, na abordagem que ele faz nesse texto, ele diz que quem pede a Deus, pede sabedoria, e sabedoria aqui para preservar no caminho de Deus, perseverar fazendo a vontade de Deus, devemos pedir com fé, sem duvidar. Mas eu quero pegar para a nossa meditação, que é uma coisa que muito fácil de acontecer no meio evangélico, as expressões homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é isso? Homem de ânimo dobre é uma expressão que quer dizer, dá a entender o homem que tem 2 almas. Não 2 almas, que é impossível, mas é essa expressão. O homem dividido é o homem instável, que busca objetivos
conflitantes e excludentes. Alma dividida. Tem dois caminhos, não tem uma unicidade, não tem uma unidade. E no versículo 17 dessa mesma carta, nós vamos ler que em Deus não existe nenhuma variação. Deus é imutável, Deus é único, é verdadeiro, imutável em toda a sua existência, em todos os seus planos e propósitos. Não existe em Deus sombra, como vai dizer nesse versículo, sombra de variação ou mudança. Por isso, nós que somos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, e devemos viver dessa forma, também devemos perseverar nessa virtude, não haver variação, não haver mudança, sombra de mudança, não haver duplicidade em nossas intenções, em nossa vida, em nosso coração. O homem de ânimo dobre oscila, por isso que tem essa expressão idiomática, essa expressão de linguagem de alma, de duas almas, alma dupla, né? Porque ele oscila entre a lealdade a Deus e a atração e aos apelos do mundo. Oscila entre Deus e o mundo. Ânimo dobre. Então, a exortação de Tiago é para que os cristãos não se deixarem a ter meia fé, instável, incoerente, mas sim ter compromisso com Deus de todo o coração, coração único, todo, total, invariável em toda a sua unicidade, invariável em pensamentos, em palavras, em atos. Nós vimos a pregação do pastor hoje sobre Laodiceia, esmorna, não é frio nem quente. E é muito semelhante esse homem de ânimo dobre, ânimo dividido, um homem dividido. E nessa passagem que nós lemos também, então, duas virtudes, vamos dizer assim, dois comportamentos desejáveis do Filho de Deus, é fé e sem dúvida, não ter dúvida. Este homem que tem fé e não duvida, ele recebe resposta da sua oração. O que é a fé? Fé, nós sabemos, é um dom de Deus aos seus filhos, mas não é simplesmente uma crença, não é simplesmente a crença, é uma confiança invariável em Deus, uma confiança total, uma confiança sem qualquer reparo, permanente, perene, diante de qualquer situação, essa confiança inabalável que temos em Deus, esta é a fé. Então, a primeira característica do homem que não é dobre, do homem que faz a vontade de Deus, que tem lealdade exclusiva para Deus, é a fé. A fé nesse sentido de confiança inabalável. E não duvidando. Aqui nós temos uma questão importante, porque a dúvida não sugere apenas uma dúvida intelectual, uma falta de conhecimento, uma falta de estar sabendo ou conhecendo. Mas essa palavra, não duvidando, traz no seu bojo o entendimento de um conflito entre lealdades. Isso, se você tem um conflito, duas lealdades, na verdade não está sendo leal, né? Então, mas isso tem essa ideia de um conflito, a pessoa está uma hora leal a Deus e outra hora leal a uma outra situação. Pessoa dividida entre dois senhores. E a Bíblia vai dizer, né, a pessoa dividida não recebe. Esse texto que nós lemos vai nos ensinar que não recebe do Senhor resposta, não recebe nada do Senhor. Porque próprio Jesus vai nos ensinar, não podeis servir a dois senhores. Impossível. Não existe essa possibilidade. Então, pessoa para receber a resposta da oração, para não ser um homem de ânimo dobre, ele tem que ter a fé durante toda a sua vida, em qualquer circunstância, não importando as circunstâncias que lhe afetam, que lhe trazem muitas vezes dificuldades, e não duvidar.
mesmo diante de situações difíceis, ele mantém essa lealdade, sabendo que Deus, que é o seu Senhor, em tudo o assistirá, em tudo o amparará. Então, o homem de ânimo dobre é agitado, vai nos dizer o texto, é como o mar inconstante, agitado, vai conforme o vento. Pessoa que não tem crenças fixas, não tem firmeza, não tem direção, não tem âncora para a sua alma, presa a cada vento de doutrina. A cada tempestade, a cada oposição, ela muda. Falta aquela confiança inabalável em Deus. Essa confiança que faz com que o homem não se abale diante das adversidades e que, por não se abalar e por confiar somente em Deus, ele recebe do Senhor resposta à sua oração. E como nós falamos no Brasil no início, como nós vemos aqui no nosso Brasil muitas pessoas, por exemplo, que durante o decorrer do ano fazem várias oferendas a espíritos, mas uma vez por ano fazem uma romaria à Aparecida. Mas podemos falar de evangélicos também. Quantos professam a fé em Jesus, mas depende da água ungida, compram água ungida, óleo ungido, óleo que vem de Israel. Ânimo dobre, sem a sua lealdade inteiramente voltada para Deus, sem duvidar de que Deus o assiste. Uma outra questão ética que nós vamos tirar do livro de Tiago nessa manhã está nos versículos 21 a 27. Vamos fazer a leitura desse texto, 21 a 27. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. O novo nascimento vem através da palavra, e nós vemos no próprio capítulo 1 de Tiago, no versículo 18, vai dizer que, pois, segundo o seu querer, Deus, querer de Deus, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade. Mas essa geração, esse novo nascimento que vem pela palavra da verdade, é seguido da ordem de despojar-se do comportamento maligno. Nós lemos versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojar-se, expressão usada muito para tirar a roupa, nesse contexto, tirar a capa, aquela roupa pesada que tinha, é despir-se dos padrões de comportamento da pré-conversão. Despojar-se. Despir-se, tirar, lançar fora aqueles comportamentos que não são éticos, comportamentos que não são da vontade de Deus. E o despir-se é acompanhado de acolher a palavra, ter em sua mente. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão
a palavra em vós implantada. Acolhei, dar guarida, dar acolhida, dar lugar, dar habitação à palavra. Diz aqui o termo em vós implantada. Interessante que já no Antigo Testamento o profeta Jeremias já falava isso, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A palavra terá sido recebida verdadeiramente, ela só será acolhida, recebida, como é a vontade de Deus, quando colocada em prática. Pois em Romanos 2,3 nós lemos: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ir à igreja, participar de cultos, ler a Bíblia, será que não, se fizermos apenas isso, não somos apenas ouvintes, enganando-nos no nosso relacionamento com Deus? E vai então seguindo nessa questão de acolher a palavra, de despojar-nos da impureza, vai nos trazer um ensinamento, trazendo a imagem aqui, que comparando o ouvinte negligente com aquela pessoa que, nos versículos de 23 a 25, compara o ouvinte negligente com aquela pessoa que se olha no espelho. Imaginemos aquele homem que de manhã lava o rosto, faz a barba rapidamente, olha no espelho, ou a senhora que vai se maquiar para sair, para cumprir as suas tarefas, e olha no espelho e sai logo do espelho e vai tratar dos seus interesses, dos seus afazeres, do seu trabalho, das suas responsabilidades, e logo esquecem da sua imagem, esquecem do que estavam no aparelho. Os cuidados do dia a dia fazem com que ela esqueça, com que essa pessoa esqueça. Então, compara a pessoa que é ouvinte da palavra com esta situação de olhar no espelho e logo esquecer o seu rosto, logo esquecer a sua imagem. E nestes, então, nas pessoas que ouvem a palavra e a palavra não tem acolhida no seu coração, nestes o benefício não tem, a palavra não tem permanência, o benefício da palavra. Mas aquele que persevera, aquele que ouve e pratica, que a mensagem é a exortação de Tiago nesse texto, ele mostra nas ações, na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, mostra o impacto da palavra. Não sermos mero ouvintes. Quantas vezes nós ouvimos um sermão, quantas vezes nós ouvimos a explicação, quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nos portamos como esta pessoa que olha a sua imagem e logo esquece? Qual foi o sermão que o pastor pregou hoje? Qual foi o ensino que o pastor trouxe hoje? Será que foi acolhido na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração? Qual a exortação da parte da Bíblia que nós ouvimos hoje? Nós vamos praticá-la? Exortação, não ser frio, não ser quente, não ser de ânimo dobre, não ter dúvida, não tentar ter duplicidade de lealdade, ou seja, não existe isso, mas ser desleal com Deus, querer agradar a Deus, querer ser leal a Deus e leal ao mundo. Impossível, né? Mas, então, acolher a palavra, colocar a palavra, a exortação, mas ouvir a palavra. Sim, é pelo Evangelho, pelo ouvir a palavra que o nosso coração é impactado, mas colocar em prática. E Tiago aponta a seguir, já terminando esse capítulo, nos versículos 26 e 27,
quando ele fala que alguém que supõe ser religioso, alguém que supõe ser crente, alguém que se professa crente, ele indica 3 situações que o praticante da palavra tem que faz. 3 situações que o que se confessa cristão faz. 3 situações que quem é religioso, quem supõe ou quem confessa ser religioso, isso tem que ser natural na vida dele. Então, a primeira coisa que ele vai falar é: refreie a sua língua. Refreie a sua língua. A falta, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Refrear a língua, que coisa difícil. A falta de cuidado com a língua, sabemos, traz muito mal no seio da igreja, no seio da sociedade, em todo o ambiente. A falta de cuidado, a falta de freio na língua, a falta de controle na língua faz muito mal. A palavra que sai da nossa boca é como uma seta disparada pelo arco do guerreiro, né? Não volta atrás. Mas a língua, a palavra que sai da nossa boca, que sai da boca do povo de Deus, quando é dirigida, quando é controlada pelo Espírito, quando é controlada por Deus, ela é uma bênção. Ela conforta, consola, comunica o Evangelho, edifica, ela traz edificação. Mas cuidado com a língua. Tiago vai falar em vários dos seus ensinamentos nessa pequena carta, mas vai falar várias vezes sobre o cuidado com a língua, de refrear a língua, de observar o que faz, o que fala, de trazer para falar as coisas que são positivas, que são virtudes, que trazem benefício. E como nós vemos no nosso meio, isso nem extrapolando para a sociedade, mas como nós vemos no nosso meio evangélico, quantos prejuízos a língua traz, a palavra que não é contida, a expressão que não é contida, quanto prejuízo pode trazer. Não queremos dizer com isso que deve-se viver num mutismo, calados, não, mas refrear, ter controle, ter cuidado com o que vai falar. Falar o que edifica, falar o que glorifica a Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação. A minha fala, a minha expressão, o meu diálogo está glorificando a Deus? Uma outra coisa que ele vai falar a partir no versículo 27, mais 2 coisas, diz o versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, primeira coisa, preocupação social. Visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Cuidado com órfãos, com as viúvas, com as pessoas necessitadas. Aqui estão órfãos e viúvas, simbolizam as pessoas que passam por necessidades, que pode ser, no nosso contexto, pode ser homens, mulheres, pode ser jovens, adultos, muitas vezes por doença, por problema de saúde, por falta de emprego, mas cuidar dos órfãos e viúvas, preocupação social. Em todo o Antigo Testamento é uma tônica do povo hebreu, é uma tônica do ensino e da cobrança que Deus faz para o seu povo, é ajudar os desamparados. E aí muitas vezes são incluídos inclusive os estrangeiros. Então os cristão que professa que é religioso, que professa que é seguidor, servo de Jesus, ele tem que imitar a Jesus, tem que imitar a Deus e cuidar também dos necessitados. Deus cuida de todos os necessitados, nós sabemos disso. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida das suas criaturas, de todas elas. Então, preocupação social. Se você é
ouvinte da palavra. Não, se você é não só ouvinte da palavra, mas praticante, como deve ser, você então vai refrear a língua, vai ter cuidado social, preocupação social. E por último, vai nos ensinar esse versículo, vai ter também pureza moral. Guardar-se a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. O que é guardar-se incontaminado do mundo? Guardar-se daqueles valores do mundo, da sociedade que nos cerca, os valores que exercem uma atração enorme sobre nós. Valores que muitas vezes nós sucumbimos, caímos em tentação por causa desses valores que nos atraem, despertam em nós a cobiça. Pois esses valores não são cristãos, são da sociedade, são do mundo, e às vezes até são anticristãos. Estão em oposição a Cristo, estão em oposição aos ensinos de Cristo, são opostos a Deus, são rebeldes a Deus. Então, a religião pura, quem professa, quem é servo de Deus, quem professa Deus, quem professa Jesus como seu Senhor, que professa que é religioso, não se associa aos valores do mundo, mas guarda a pureza do seu coração. E porque tem um coração puro, também a pureza de sua ação. Então, três características, três formas de agir que Tiago nos lembra sobre a língua, sobre a preocupação social e sobre a pureza moral que faz aquele que não é apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Concluindo, então, essas lições de Tiago, desta parte de Tiago, tem muitos mais, né, nessa carta. Concluindo essa lição de hoje, nós tem um estatístico aí, entende, né? Tem um estatístico que publicou isso, entende que em 2032, no Brasil, se os evangélicos continuarem crescendo na mesma proporção, serão a maioria da população. Tá? Serão maiores, inclusive os evangélicos, do que os católicos, que são a maioria até então. Em 2032, os evangélicos serão a maioria. E uma pergunta que já fica aqui também, coerente com o que nós começamos. Será que o Brasil será melhor com a maioria da população evangélica? Nós vemos hoje, dia a dia, na nossa comunidade, em todo lugar, em todos meio e seio evangélico, as pessoas estão despertando para o cristianismo, estão buscando as igrejas evangélicas. E em tempos de crise, tempos de dificuldade, essa procura, essa busca aumenta. E nós temos visto aí com a pandemia, as pessoas buscando. Mas não só por isso também. Com a facilidade dos meios de comunicação, muitas pessoas acessam pregações evangélicas sérias, e buscam as igrejas evangélicas. Então, são impactadas pelas pregações e buscam. Mas essas pessoas, todos nós procuramos ter transformações pessoais. Não apenas ouvinte da palavra, mas praticante. A palavra em nós acolhida tem que nos impulsionar a mudarmos, tem que impulsionar a ética. E o que é ética? Lembrando, é buscar ser o melhor para a glória de Deus. Fomos criados para isso. Então nós precisamos ser transformados. Já estou transformado o suficiente? Não, claro que não. Então, tanto quem busca hoje é impactado pela pregação e busca uma igreja evangélica, busca um meio evangélico, um meio cristão para o seu desenvolvimento, isso tem que ver
Esse ouvir da palavra, ouvir da mensagem, tem que vir acompanhado de transformação, de praticar a palavra. Por isso o apelo de Tiago, por isso a exortação de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Será que isso está sendo atendido, essa exortação? A Bíblia tem sido pregada, muito pregada, estudada, analisada. Os teólogos analisam até os acentos, até as vogais, qualquer parte pequena da Bíblia é uma análise profunda, e isso é muito bom, nós aprendemos. Mas será que a obediência à palavra está na mesma intensidade? Está na mesma relação de dedicação, de busca? Ao mesmo tempo que se dedica se esmera tanto no estudo da palavra, será que está sendo dedicado toda essa intensidade, todo esse esmero no praticar a palavra? O propósito da palavra de Deus não é informar, mas dar ordens, exortar e encorajar. Que Deus nos abençoe aqui. Nesse estudo de ética nós aprendamos e praticamos, que nós não sejamos de ânimo dobre ou titubeando entre lealdades, mas que sejamos ouvintes, praticantes e leais inteiramente ao nosso Senhor e Salvador, que tem todo o controle da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua edificação, a nossa edificação, que Deus abençoe o nosso crescimento espiritual.